climática e ação climática do 13º objetivo da lista. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, EDS, contido na Agenda de 2030. Isso significa a nação que adotaram esse plano global para organizar nações, ONU, precisando implementar medidas urgentes para combater alterações climáticas e seus impactos até no ano de 2030. Convém mencionar também essas medidas entraram em vínculo em 1º de janeiro de 2016, ou seja, há 15 anos, para cumprimentar desde o ODS metas do ODS 3, Ação Climática. O ODS 3, Ação Climática, estabelece 5 metas que devem ser cumpridas pela nação. Reforçar resiliência capaz de adaptar risco relacionado ao clima naturais em todos os países. Entrega medidas e alterações climáticas nas políticas, estratégias nacionais, melhorar a educação, aumentar a conscientização e a capaz humana de nutricionar sob medidas de adaptação, reduzir impactos, alertas das alterações climáticas, implemento complementar assumidos pelos países envolvidos na coordenação do quadro nacional unido sobre alterações climáticas, de mobilizarem o conjunto de 100 mil bilhões por ano a partir de 2020 e todos fortes para atender a necessidade dos países de desenvolvimento no contexto das ações significativas, implementação, transparência e opcionalidade e o Fundo Verde para o clima por meio de capacitação e sendo possível promover mecanismos para a criação de capaz planeamento e gerar eficazes relações climáticas no país e desenvolvido em cujas mulheres, jovens, comunidades locais e a importância do ODS 3. Todas as nações já sentiram o efeito da mudança climática, ondas do frio, do calor intensas, derretimento de calorias polares e o aumento do nível de mar e irregularidade que são algumas consequências desses fenômenos, qual seja o quadro que não seja da vida planetária e sustentável, pois a necessidade do gol de energia apenas o comércio de eletricidade com origem de 100 verdes. Mudanças climáticas. As mudanças climáticas geradas pelas emissões de gases de efeito estufa, GE, provenientes de atividades como transporte, consumo de energia, geração e disposição de resíduos afetam a vida de quem mora nas cidades. Um plano de ação climática, PLAC, é um estudo que auxilia a remediar esse problema que impõe de maneira desafiadora a gestão das cidades, regiões onde metade da população mundial vive. O Plano de Ação Climática tem como objetivo identificar e estabelecer medidas prioritárias concretas de redução de emissões de gases de efeito estufa, de mitigação e de adaptação social, econômica, ambiental e territorial. O PLAC irá propor mecanismos e instrumentos que possibilitem a implantação pelo município das metas estabelecidas, como zerar as emissões até 2050. A cooperação técnica firmada entre a Prefeitura e o Banco Mundial foi ratificada durante a Conferência Mundial pelo Clima, COP27. Essa parceria viabilitou a contratação de uma consultoria técnica formada pela Wire Carbon, em consultório com o ICLEI, América do Sul, Ludovino Lopes, advogados e Ecofinance Negócios, via financiamento a fundo perdido, que terá como produto final do PLAC.
em Porto Alegre, o primeiro passo para a busca do controle dos efeitos causados pelo aquecimento global foi a elaboração do inventário de emissões de gases de efeito estufa. A partir do documento elaborado em parceria com a Carbon, Ecofinance e ICLEI, identificou que 67,7% das emissões advinham do transporte, O que 26% são as das mudanças fontes climáticas? As mudanças estacionárias e climáticas são 8,8% transformações ao do longo resíduos. prazo nos padrões de temperatura e clima. Essas mudanças podem ser naturais, como por meio de variações no ciclo solar, mas desde 1800 as atividades humanas têm sido o principal impulsionador das mudanças climáticas, principalmente devido à queima de combustíveis fósseis como carvão, petróleo e gás. A queima de combustíveis fósseis gera emissões de gases de um efeito estufa que agem como um grande cobertor em torno da Terra, retendo o calor do Sol e aumentando as temperaturas. Exemplo de emissões de gases de efeito estufa que estão causando mudança climática inclui dióxido de carbono e metano. Isso vem do uso de gasolina para dirigir um carro ou carvão para aquecer um prédio. Por exemplo, desmatamento de terras e florestas também podem liberar dióxido de carbono. Aterros para lixo são uma das principais fontes de emissões de metano. Energia, indústria, transporte, edificações, agricultura e uso da terra estão entre os principais emissores. O plano de ação climática estabelece metas ambiciosas para alçar a neutralidade de carbono para a emissão equivalente de carbono de escopo 1 e 2 até 2030, a emissão líquida equivalente de carbono zero até 2040 por todos os escopos, incluído escopo 3. 81 capacidade instalada no grupo promove de fonte livre emissões concluída fechada de todas as centrais de carvão. Promover um plantio de 20 milhões de árvores até 2030, capaz de capturar aproximadamente 6 milhões de toneladas de CO2 em 30 anos, que ocupará uma área equivalente de 25 milhões de campos de futebol. No Reino Unido, por meio nossas lançamos projetos zeros com Carbon, uma iniciativa como as comunidades locais atingem metas net zero com partes de compromisso do país de ser neutro em carbono até 2050. Vou falar um pouco sobre os efeitos. O aumento das temperaturas ao longo do tempo está mudando os padrões climáticos e perturbando o equilíbrio da natureza. Isso representa muitos riscos para os seres humanos e todas as formas de vida da Terra. Temperaturas mais altas, à medida em que a concentração dos gases de efeito estufa aumenta, o mesmo acontece com a temperatura da superfície global. A última década, de 2011 a 2020, é a mais quente já registrada desde os anos 1980. Cada década tem sido mais quente do que a anterior. Quase todas as áreas têm sido mais dias quentes e ondas de calor. Temperaturas mais elevadas aumentam o número de doenças relacionadas ao calor e dificultam o trabalho ao ar livre. Incêndios começam com mais facilidade e se espalham mais rapidamente quando as condições estão mais quentes. As temperaturas no Ártico aumentam pelo menos 2 vezes mais rápido do que a medida do global. Tempestades mais severas, tempestades destrutivas têm se tornado mais intensas e frequentes em muitas regiões. Conforme as temperaturas aumentam, mais umidade evapora, agravando chuvas e inundações extremas e causando tempestades mais destrutivas. A frequência e a dimensão das
Tempestades tropicais também são afetadas pelo aquecimento do oceano. Ciclones, furacões e tufões se alimentam da água quente da superfície do oceano. Com frequência, essas tempestades destroem casas e comunidades, causando mortes e enormes perdas econômicas. Aumento da seca. As mudanças climáticas afetam a disponibilidade de água, tornando-a mais escassa em mais regiões. O aquecimento global agrava os períodos de seca em regiões onde a falta de água já é comum e leva a um risco maior de secas agrícolas, afetando plantações e secas ecológicas, aumentando a vulnerabilidade dos ecossistemas. Os períodos de seca também podem ser destrutivos. Tempestades de areia e poeira, que podem mover bilhões de toneladas de areia entre continentes. Os desertos estão crescendo, reduzindo a área cultivável. Muitas pessoas agora enfrentam a ameaça de não ter água suficiente regularmente. Um oceano cada vez mais quente e maior, o oceano absorve a maior parte do calor gerado pelo aquecimento global. A taxa de aquecimento do oceano aumentou muito nas 2 últimas décadas, em todas as profundidades. À medida que essa tempestade sobe, o volume dele aumenta, já que a água se expande quando aquecida. O derretimento de placas de gelo também provoca o aumento do nível do mar, ameaçando comunidades litorâneas e insulares. Além disso, o oceano absorve dióxido de carbono, evitando que ele se concentre na atmosfera. No entanto, mais dióxido de carbono deixa a água mais ácida, ameaçando a vida marinha e recifes de corais. Perda de espécies. As mudanças climáticas representam risco para a sobrevivência das espécies na Terra e no oceano. Esses riscos aumentam com a elevação das tempestades. Agravando pela mudança climática, o mundo está perdendo espécies a uma taxa de 1000 vezes maior do que em qualquer outro momento da história da humanidade. 1 milhão de espécies estão em risco de extinção. Nas próximas décadas, incêndios florestais, clima extenso, além de doenças e pragas invasoras, estão entre as várias ameaças relacionadas à mudança climática. Algumas espécies conseguirão se deslocar e sobreviver, mas outras não.